Alguém pode me dizer o que acontece com esse Flamengo? É esse o time que ganhou tudo ano passado e que quase pôde gritar é campeão do mundo em cima do PSG? Foi esse mesmo time? Nem parece os mesmos jogadores, o mesmo técnico, não é a mesma vontade, não é a mesma coisa, não é o mesmo esquema, parece até um universo, uma galáxia de distância entre um e outro. Vamos falar um pouquinho de Flamengo, de Recopa Sul-Americana de Lanús. O Flamengo que foi à Argentina enfrentar o Lanús pela Recopa e perdeu por 1-0. E cá entre nós, ficou barato. Ficou muito barato. O Flamengo poderia ter tomado um 2-0, poderia ter tomado um 3-0, poderia ter tomado um 4-0. Teve bola na trave, teve gol e ainda tivemos o semiautomático ajudando, sim, ajudando o Flamengo. Porque o impedimento do gol do Castilho, segundo gol do Lanús, fatalmente seria apitado em qualquer lugar do mundo sem um impedimento semiautomático. Se salvou o Flamengo. Já que a gente vai falar do jogo, que teve muitas camadas, vamos começar com a escalação aqui, já traz uma delas, tá? O Flamengo começou com Rossi, nas laterais Alexandro e Varela, no comando de zaga os Léo Pereira e Léo Ortiz, no meio de campo nós tivemos Carrascal, Paquetá e o nosso querido Pulgar, na frente Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Arrascaeta. Vocês perceberam que o time jogou sem um camisa 9? Flamengo estava sem um 9, Pedro não jogou. E pra mim esse é o primeiro erro do Felipe Luiz. Primeiro erro. Ah, Fernando, falar depois que o jogo acabou, qualquer um fala depois que o jogo acabou. Só que o Lanús é um time que joga com a linha de zaga muito recuada. Então não faria sentido o Felipe Luiz entrar, por exemplo, com o Bruno Henrique, ou entrar com um Luiz Araújo e um Cebolinha, dando tanta mobilidade para o ataque, sendo que você não tinha tanta profundidade. A zaga e as laterais não davam essa profundidade. E aí o que aconteceu? O time travou a lateral direita, que era a lateral do Flamengo à esquerda, que era onde o nosso querido Alexandro poderia subir e auxiliar o Cebolinha daquele lado. Não teve nada disso. O jogo ficou focado na lateral do Varela, que era o jogo do lado esquerdo do time do São Lourenço. E aí o São Lourenço fez a festa. O São Lourenço sobrou fisicamente, tecnicamente, taticamente e animicamente. Dos 4 componentes do jogo que eu acabei de citar, o Lanús. O Lanús sobrou em todos. O Flamengo parecia um time de 8ª divisão da Argentina. Lógico, tá, gente? Enfrentar a Argentina é chato em qualquer situação, tá? Todo time argentino é chato. Todo. Não existe time argentino que é balela, que é coisa fraca. A gente pega o Central de Córdoba, que ganhou do Flamengo ano passado, deu trabalho pro Flamengo no jogo de volta. Nós temos o bom time do Racing, nós temos o Tajeres, que não é tudo isso, mas ainda é um time organizado. Estudiantes de La Plata. Então os times argentinos, nem citei Boca e River para vocês ouvirem, estão ajustadinhos. Mas não significa que tem que sobrar o tanto que sobrou o time do Lanús, porque o Flamengo tem uma folha salarial de quase 50 milhões, tá? Falando de quase 50 milhões por ano, 600 milhões de reais. O Flamengo é a 23ª folha salarial do mundo. É a 23ª. Paga mais que Villarreal, que Atlético Bilbao, que Getafe, que Wolverhampton, que Everton, que Leeds. Paga mais que Como da Itália, que está entre os classificados lá da Conference League deles. Paga mais do que, por exemplo, times como o Hoffenheim, que está muito bem qualificado lá na Alemanha. O time do Flamengo é um time que tem uma baita de uma folha salarial, mas não jogou nada. Esse erro do Felipe Luiz, que eu citei há pouco, eu considero o primeiro porque era jogo pro Pedro. Se é um jogo que a linha de zaga está baixa, não está alta, você tem que dar um jeito de encontrar o seu centroavante como? De um modelo que ele não precise de profundidade. E o Pedro entrega exatamente isso. O Pedro é o atacante dos 10 metros, dos 5 metros. Ele precisa pegar a bola com 5 metros, preparar o corpo e fazer o gol. Uma cabeçada que ele possa dar, uma boa finalização. O Pedro tem esse componente. E eu acho que ficou faltando isso pro Felipe. Eu entendo o Everton Cebolinha, acho que era a melhor opção que o Flamengo tinha, mas eu não entendi o Luiz Araújo. Aí eu não entendi. Outro fator que pra mim é preponderante, ele falhou no gol? Sim. E aí vão dizer, pô, Fernando, falar agora a mesma coisa. Não é pro Léo Ortiz jogar.
ou o Willian ou o Léo Pereira. O Vitão tá melhor do que os dois zagueiros do Flamengo juntos. Não é momento para nenhum deles jogar. Não é momento para nenhum deles. Outra coisa, o Alexandre. O Alexandre não tá bem. Troca pelo Ayrton Lucas. Ah, Fernando, o Ayrton Lucas não entrega defensivamente. Ok, só que aí você não pode segurar o Alexandre, que entrega defensivamente, mas não tá avançando, não tá conseguindo correr, não tá conseguindo jogar pela falta de ritmo, pelo cansaço, sabe? Não sei se tá todo mundo com a barriga de cadela, como costumava brincar na década passada o pessoal, mas o time do Flamengo não entrega, não corre, não consegue disputar. Esse é o primeiro problema. Segundo problema do Flamengo, o time do Flamengo é um time que tem uma média de idade razoavelmente alta. Não é tão alta, mas você já tem a Arrascaeta com mais 30, Pulgar com mais 30, Alexandre com mais 30, o Danilo se joga é mais 30. Aí você tem o Pedro, que não é mais 30, mas é um cara que não corre, não auxilia. Então você tem poucos jogadores que entregam essa capacidade, essa plenitude física para jogar sem bola. Quem é que vai jogar sem bola? É o Paquetá, é o Pulgar, mas o Pulgar já tá velho, é o Varela, é o Carrascal, talvez o Cebolinha. Pô, Fernando, é meio time. É meio time que não te ajuda taticamente. O Flamengo é aquele time que com a bola, ele joga com a bola e com a bola ele faz o que ele deveria fazer sem a bola. Parece meio difícil de entender, mas o time do Flamengo é um time que não é pra ficar correndo atrás da bola, não é pra ficar correndo atrás de jogador, não é pra ficar se cansando. Ele se poupa jogando, ele constrói o resultado e ele administra o resultado. Isso quando eles estão bem fisicamente, mas hoje o time do Flamengo está mal fisicamente. E como que você consegue construir, propor e ser preponderante dentro do seu campo de jogo, se nem fisicamente você está bem? E é aí onde a gente tem o primeiro pulo do gato, que é onde a gente fala que o Felipe Luiz precisava trocar algumas peças. O Arrascaeta, ele tá nitidamente fora de composição física. A gente tem o Jorginho, que vai entrar nesse meio de campo. O meio de campo do Flamengo, todo mundo sabe, é Pulgar, Jorginho, Arrasca e Paquetá. Então a gente vai ter dois mais de 30 ali, que é o Pulgar e o Jorginho, que nem marcam direito, tá? O Pulgar ainda se mata, mas é mais de 30. E a composição física de idade do Flamengo vai aumentando cada vez mais. Esse, pra mim, é outro fator. O time do Flamengo não conseguiu aproveitar bem. Ah, Fernando, tiveram. E aí cortaram o planejamento. Erro do bapismo, tá? Erro do bapismo. O senhor Bap, com aquela mania de peito cheio, estufado, seremos o Real Madrid daqui, porque não existe ninguém, tá todo mundo 3 patamares abaixo do Flamengo. Em nomes pode até estar. Em gestão, talvez. A gente tem que entender como que funciona a gestão do Flamengo no dia a dia. No financeiro, com certeza. Só que futebol não é construído somente da lógica. Futebol fosse construído só da lógica, era o Pelé da narração. Eu amo cada detalhe lógico desse jogo, cada pequena estatística eu adoro, mas o que faz o futebol ser apaixonante é que a lógica não faz parte dele. Senão, todo ano o Flamengo seria campeão. Senão, na Inglaterra, todo ano o City seria campeão. Na Alemanha, tudo bem, eu retiro o Bayern dessa equação aqui, mas ainda assim nós tivemos outros campeões que não o Bayern. Na Itália, todo ano a Inter seria campeã, ou a Juventus, na época do Giuseppe Marotta. Mas não é assim que as coisas funcionam. O maior Barça que eu vi jogar, que foi o Barça de 2012, por exemplo, um dos maiores, não foi campeão. Foi o Chelsea naquele ano. E passou por outra máquina de jogar bola, que era o Bayern. Então não dá pra gente trabalhar em cima da lógica quando a gente fala de futebol. Esse time do Flamengo, ele não tá entregando fisicamente. Outra, nós temos jogadores com baixa técnica. O Arrasca tá com baixa técnica, o Alexandre está tomando todas as decisões erradas, o Léo Ortiz tem erros como o cometido de ontem do Léo Ortiz, que foi do lance do gol do Castilho, que é um erro de tempo de bola. E quando a gente tá falando de tempo de bola, de impulsão, de você saber onde a bola vai, isso não é um erro de você ter uma condição física boa ou acéfala. É um erro normal. E quando eu digo normal, é aquele erro que o atleta tem quando ele está em baixa técnica. Assim como os passes errados, por exemplo, que o Paquetá teve ao longo do jogo.
Se a gente for falar de números, o Flamengo não conseguiu chegar a nada. Mas eu vou deixar os números um pouquinho pra frente. O time do Flamengo ele não jogou. E aí quando o São Lourenço percebeu a baixa técnica do Alexandre, ele nem precisou forçar daquele lado. Ele foi do lado do Varela. Porque aí o Varela tava sozinho. Porque quem tava daquele lado, que era o Paquetá, tinha que fechar. O Pulgar tinha que sair da dele pra auxiliar na marcação. E o Flamengo ficou todo bagunçado no primeiro tempo. Todo. E isso só no primeiro tempo. Todas as bolas iam para o lado esquerdo. O Castilho estava fazendo a farra, o Castilho fez um gol, foi anulado. Depois ainda teve um outro momento que teve um outro gol anulado no segundo tempo. Até o lance do gol, que foi um cruzamento do lado esquerdo. A bola chega no Castilho, entre os dois zagueiros do Flamengo. Tá? Vamos lembrar que o Castilho está entre o Léo Pereira e o Léo Ortiz. E a bola vai exatamente naquele local e o Castilho marca. O Flamengo teve apenas uma finalização do gol, que foi do Cebolinha, que ele chutou em cima do goleiro do Lanús. Uma boa jogada construída pelo Paquetá, que teve ali o passe junto, acho que auxiliou na construção, procurou a raça, que trouxe o Cebolinha e ele bateu em cima do goleiro do Lanús. Só. Se a gente for falar de números, tá? Se a gente for falar de números, vou deixar os números aqui. Nós tivemos gols esperados para o Flamengo 0,49, para o Lanús 1,09. São 35% de bola do Lanús, de posse de bola, contra 65% do Flamengo. 17 finalizações do Lanús no jogo contra 9 do Flamengo. No gol nós tivemos 5 finalizações do Lanús contra 1 do Flamengo. Chances claras, tivemos 1 do Lanús contra nenhuma do Flamengo. Escanteios são 12 do Lanús contra 3 do Flamengo. Não tem como defender o que está acontecendo. Não tem como. Não tem como alguém chegar e falar, olha, o planejamento foi paralisado no meio do campeonato, o time titular do Flamengo teve que jogar. E tudo. Não tem como defender. Não existe, não se aventa essa possibilidade. Não tem como o Flamengo ir na Argentina e dar um chute no gol do Lanús. Não tem. O Flamengo está enfrentando, com todo respeito ao Lanús, o Flamengo está enfrentando o Lanús, o Flamengo não está enfrentando o Barcelona de 2011 do Messi. É simplesmente inconcebível o papelão do Flamengo ontem. E já dito tudo isso, o Flamengo tem uma missão extremamente difícil para o jogo de volta. Extremamente difícil. Agora, no fim de semana, se não me engano, acho que o Flamengo pega o Madureira. Aí enfia 8, 9 lá no Madureira, como fez contra o Sampaio Corrêa, aí tá tudo bem, né? Sampaio Corrêa acho que foi 7-1, se eu não me engano. Aí tá tudo bem, tá perfeito, tá maravilhoso, porque aqui é Flamengo, aqui é Flamengo. Aí volta aquela coisa de voltou o malvadão, voltou o Mengão. E o Flamengo não consegue. A solidez defensiva que o Flamengo tinha não existe mais. O Flamengo tem 8 derrotas no ano. 8. Nós temos a Recopa, nós temos os jogos do Carioca, nós temos os jogos do Campeonato Brasileiro. Se a gente somar, dá mais ou menos 13, 14 jogos do ano. O Flamengo tem 8 derrotas. Sabe quantos jogos ano passado o Flamengo precisou para ter essas mesmas 8 derrotas? 78 jogos. O Flamengo perdia uma a cada 8, 9 rodadas. Era mais ou menos isso que tinha, tá? Era mais ou menos isso. Agora não. Agora o Flamengo precisa de mais ou menos aí uma partida e meia para perder uma. Um pouco mais, talvez, mas é menos que 2 para perder uma. Pô, Fernando, mas aí tem o Sub-20. Ok, a gente tira o Sub-20. Tira o Sub-20, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Lanús, perdeu pro Fluminense. A única partida que o Flamengo não tomou gols e foi relativamente bem foi contra o Vasco. Foi contra o Vasco. Depois disso não teve mais nada. O Flamengo, outro dado específico, tem a pior defesa de todos os times que jogam a Série A. Se a gente pegar no ano, a pior defesa de todos os times que jogam a Série A é do Flamengo. E olha que a do São Paulo é uma peneira. A do Santos é uma peneira. O Grêmio já toma 14 gols no ano. E a pior defesa é a do Flamengo. O Flamengo precisa fazer 2 gols. Sabe com quem o Flamengo fez 2 ou mais? No Vitória. Depois vocês puderem me ajudar. E no Sampaio Corrêa, que eu acabei de falar. Tirando isso, ele não fez gol em ninguém. Como que o Flamengo vai chegar com a pressão lá em cima? Com a pressão lá em cima. Pra jogar contra o Lanús aqui. Pra meter no mínimo um 2-0. Porque o Lanús, nossa, até minha mãe vai jogar debaixo do gol do Lanús. Minha mãe, minha tia, meu avô que já morreu, é todo mundo debaixo da linha do gol do Lanús.
E é normal. O Lanús ele já estava agradecido com o 0-0, com o empate que ia fechar a casinha para tentar segurar a pênalti lá. Agora, ganhando de 1-0, e do jeito que o Flamengo está defensivamente, o Felipe Luiz precisa mudar e mudar muita coisa. Acho que tá nítido que o Pedro tem que jogar no Rio. E não é porque o Flamengo tá jogando, é porque a zaga do time do Lanús joga com a linha muito baixa, com um bloco muito baixo. Vai precisar de um atacante para incomodar, para gerar jogo, para ajustar, para ajudar. Vai precisar de um Everton Araújo. O Flamengo tá precisando de um meio-campista, de um jogador, um volante, alguma coisa que gere para ele força. Enquanto o Arrascaeta e o Paquetá geram profundidade, alguém tem que segurar as pontas lá atrás, meu irmão. Alguém tem que segurar as pontas lá atrás. Tá pensando o quê? Que ataca, que é bonito, que é lindo e que ninguém... Fora a questão física deles e a questão técnica. Anímico é outra coisa. O time do Flamengo entrou com o anímico lá embaixo num jogo que vale taça. Ah, Fernando, é uma Copa, é controlando. É um jogo que vale taça. Contra o Corinthians, Deus e o mundo assistiu. Era um jogo que valia taça e o Corinthians foi melhor que o Flamengo. Então, se tu vai enfrentar um rival, o Corinthians, vamos botar assim como um rival, mas que não dá tanto trabalho nos últimos anos. Mas, porra, tu vai jogar um jogo que vale taça pro Brasil inteiro ver, lá em Brasília. E a mesma coisa aqui, tu vai jogar um jogo que vale taça pra América Latina, não é todo mundo que vai ver, mas pra América Latina, fora do Brasil. Se isso não gerar força, mobilização e não melhorar o anímico, vai ser difícil. Prevejo que daqui a pouco vai ter que acontecer com o Flamengo o que aconteceu com o Palmeiras. Trocar o elenco inteiro. Porque esses caras que estão aí já ganham direto, já ganharam direto, ganham muito, já ganharam muito, uma hora sem enjoa. Ah, depois eu me esforço. Ah, na quinta, oitava rodada do Brasileiro eu me esforço. Não tô muito no pique. Disciplina, foco, força, constância e consistência é o que o Flamengo precisa para se manter no topo. Porque o futebol já deixou claro, não perdoa arrogância, não perdoa prepotência. O time do Flamengo precisa muito. E agora, pra gente terminar, para não ficar muito longo o monólogo, vamos falar do Felipe Luiz, né? Felipe Luiz falou do campo, que estava ventando, o campo estava seco. Olha, eu vi o jogo, eu não acho que o campo do Lanús é maravilhoso, mas aí a dizer que o campo também não estava legal, eu discordo um pouco. Quanto a vento, enquanto existe vento no planeta, acho que vai ter vento nas partidas, né, Felipe? E aí demanda muito do estádio sem local aberto e tudo, mas queira ou não, acho que vento não é um fator tão preponderante, tão determinante que possa ser utilizado. Agora, vamos falar um pouco sobre o caso do Vinícius Júnior, cara. E assim, eu não vou ficar militando do caso do Vinícius, tá? Mas conforme o que eu gosto das entrevistas do Felipe, eu acho que o Felipe é um cara muito embasado, consegue ter bons argumentos, é um cara equilibrado, mas ontem ele foi mal. Ontem o Felipe foi mal. Eu vou deixar a fala dele aqui, vamos lá. Ó. Sobre o Vinícius. Eu sempre fui bem tratado na Argentina. Me encanta a Argentina. Fui muito feliz aqui. Eu só tenho boas palavras. Um caso isolado desses não influencia nada o que penso deste país que é tão lindo. Bom, vamos lá, Felipe. Primeira coisa. Caso isolado, não. Caso isolado, não, porque a gente, se pegar do Vini o que acontece nos últimos anos que o Vini tá lá no Real desde 2019, tem 20 casos de racismo. Também 2026. É como se fosse 3 casos por ano. Isso que eu tô falando do Vinícius. Eu não falei do Diacabi, eu não falei do Mendy, eu não falei dos casos que tem lá fora esses jogadores. Vocês lembram do caso do Istambul Basaksehir? E a gente vai, por exemplo, deixar de lembrar o que aconteceu com o menino Luigi do Palmeiras? Ah, Fernando, mas não foi na Argentina, nem de Argentina. A questão não é essa, a questão é que não é um caso isolado. Acontece quase que diariamente. E sabe por que, Felipe, você só tem boas palavras para falar da Argentina? Por conta disso aqui, ó. Né? A paleta é diferente da nossa. Porque o Felipe Luiz na Argentina, nossa, é bem tratado, é maravilhoso. Jogador de seleção, ganhou tudo. O Abel Ferreira, nossa, é bonito, é bem afeiçoado, né? É português. Ora, pois, o JJ, gente da melhor qualidade. O Renato Gaúcho,
Agora, pega o Givanildo de Oliveira, bota lá, bota o Pelé lá, bota o Neymar, bota o Tinga, bota o Gilmar Fubá, o falecido Gilmar Fubá, o Marcos Antônio, pega o Alan do Palmeiras, o Vitor Roque do Palmeiras, você vai no Santos, o Gabigol, o Aranha, né, o grande Aranha, vê o que vão falar desses caras. Fala muito, mas muito infeliz do senhor Felipe Luiz. E não tem nem como a gente dizer mal interpretado, porque ele deixou o canhão aberto à interpretação. E isso fica difícil até para defender do Felipe, porque eu acho um cara tão ponderado nas suas falas. Mas, de certo modo, eu entendo, vou colocar entre aspas, porque o entendo que eu digo é assim, se eu vejo um português que é meio doente da cabeça, vai falar, não, é do meu time, cometeu erro, eu vou defender. Ok, né? Quantas vezes a gente já não viu o torcedor passional a esse ponto? Agora, ver o técnico do Flamengo, o cara brasileiro, que lá na Espanha sabe o quanto isso acontece, que já vivenciou isso, falar que é um episódio isolado? Não é um episódio isolado. Fazer média com o país, fazer corporativismo, fica feio. Fica feio. Já seja sincero, olha, não creio que tenha nada a ver com a Argentina, o jogador foi muito infeliz, eu espero que as medidas cabíveis sejam tomadas, porque esse tipo de comportamento não pode acontecer em pleno século XXI. Mas não, vamos ao caminho do corporativismo. O corporativismo. E aí fica mais feio ainda. O Flamengo vai ter que suar sangue para fazer 2-0 no time do Lanús aqui, tá? Flamengo ganhou do Vitória por 2-1 com a calça na mão e com o Rossi pegando pênalti. Flamengo perdeu para o São Paulo tomando gol, tomou gol do Vitória, tomou gol do São Paulo, tomou gol do Corinthians, tomou gol do Fluminense, tomou gol do Sampaio Corrêa, tomou gol do Lanús. Você pega, vou deixar aqui os últimos jogos do Lanús, aqui ó. Era uma defesa que tomava gol em todos os jogos. Aí veio o Flamengo, instabilidade defensiva e ofensiva. Aí você pega os últimos jogos do Flamengo aqui, a mesma coisa. Instabilidade ofensiva e defensiva. Em alguns jogos marca, em outros não marca. E aí é difícil, a defesa toma gol todo jogo. E aí não dá pra ficar defendendo o Felipe Luiz. Uma hora chega na tampa. Será que vai ser a partir de agora? Deixe seus comentários, diga aí o que você acha. Meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Por hoje, gente, eu encerro. Mas antes eu peço que você, inscrito ou não no canal, deixa aquele like pra me ajudar. Fechou? E você que tá chegando agora, é novato, viu o monólogo e as groselhas? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maroto, beleza? Uma ótima sexta, sextou pra cada um de nós.